diretora jovem. Apesar de que, com tristeza, a gente vê que os jovens são poucas as igrejas que estão conseguindo manter os jovens. Então é muito difícil, o mundo está oferecendo tantas coisas, né? Mas se eles soubessem quanta ilusão existe no mundo, e que a felicidade que o mundo oferece é passageira, logo se vai como areia das mãos, ela vai indo, e aí, né, como acontece com muitos, esperamos que seja assim, em nome de Jesus, voltem para os caminhos do Senhor, enquanto ainda é tempo de graça. Assim mesmo como estamos, vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, estamos aqui, Pai, nesse momento, ocupando o lugar santíssimo da Tua casa. Por favor, Pai, que tudo que eu venha a falar, Senhor, seja em primeiro lugar, Pai, de agrado a Ti, Senhor. E que os irmãos aqui presentes necessitem e precisem escutar as palavras que eu vou dizer nesse momento, assim como o sermão, quando fiz, pensei em mim, porque geralmente a gente prega para nós primeiro. Então, Pai, que eles se sintam cheios do Teu amor e também do Teu Santo Espírito ao saírem daqui. Continua conosco, sobre nós, meu Deus, derrama as Tuas bênçãos, te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não combinamos nada, a Sônia e eu, mas o que ela falou sobre bênçãos é exatamente o meu assunto com vocês. Porque, como somos um povo ingrato por muitas vezes, não é? A gente quer bênçãos, mas por muitas vezes, como nós esquecemos de agradecer. Nós vamos ter como base do nosso sermão hoje o que está escrito lá no livro de Lucas. Isso, no livro de Lucas 17. Depois teremos então os versículos do 11 ao 19. Gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém aqui já ouviu falar, ou ouviu da Bíblia, ou ouviu de Deus, ou alguma coisa parecida como quem segue a Cristo nunca terá problemas nessa terra? Algumas pessoas falam, na verdade. Não é, né? Pelo contrário, irmãos. A Bíblia nos alerta que os verdadeiros seguidores de Cristo passarão por muitas coisas. E coisas incontáveis, coisas tristes. O próprio Jesus nos adverte. 17. Quem quiser pegar a Bíblia e seguir a Ele, já sabe o que vai passar. Mas a Bíblia também nos estimula que, ao invés de ficarmos ansiosos quanto aos nossos problemas, ansiedades, tristezas, decepções, que a gente coloque tudo nos pés de Cristo. E para isso, nós precisamos estar em constante comunhão com Ele. Como é que eu vou receber bênçãos? Como é que eu vou ser gratas a Cristo se eu não estiver em comunhão com Ele? Infelizmente, irmãos, tem pessoas que se acham que já conhecem demais da verdade. E é nesse ponto que às vezes terminam se afastando de Cristo. Porque nós nunca seremos conhecedores de todas as verdades. Porque Ele vai nos deixar lá para o final, com os olhos plenamente abertos, é a graça de Deus. E até lá, até isso acontecer, nós temos que estar bem juntos a Cristo. Aqui então nos diz, em Lucas 17, do versículo 11 ao 19, na minha Bíblia, o título diz: A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados?
Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que lindo esse gesto, né, irmãos? Estamos nós fazendo a mesma coisa todos os dias? O fato de abrirmos os nossos olhos pela manhã já é para dar honras e glórias, gratidão. Como a Sônia falou aqui na frente, gratidão. Nós temos que ser mais gratos e menos resmungão. Porque como nós gostamos de resmungar de tudo, como nós gostamos de pedir as coisas a Deus, e Deus é tão bondoso que por muitas vezes Ele nos dá bênção. Mas como não é aquela que nós pedimos, a gente não fica feliz. Porque nós somos um povo ingrato. Nós somos aquele povo lá do passado, que Deus bondosamente livrou das garras do faraó, mas resmungaram o tempo inteiro eles estiveram caminhando pelo deserto, recebendo tudo, inclusive carne, que quando eles pediram, Deus mandou também. 10 leprosos foram abençoados. Quantos foram até Jesus? Quantos foram curados? 10 leprosos foram curados. Todos eles sabiam que poderiam ser curados, porque já tinham escutado falar dos milagres que Jesus fazia. Todos sabiam que eram impuros, por isso todos de longe gritaram para serem curados por Jesus. Clamaram o mais alto que podiam por misericórdia e nada mais exigiram do Pai. Mas quando clamaram, ficaram longe. E nós, irmãos, há quanto nós estamos de Cristo? Porque somos irmãos, somos pecaminosos. Mas como é que Deus diz que nós temos que nos achegar a Ele? Através da oração. E nós vamos orar uma vez só por dia? Nós não vamos orar uma vez só por dia, sabe por quê? Porque nós comemos pela manhã, nós comemos ao meio-dia, muitas vezes fizemos lanche à tarde e por muitas vezes jantamos à noite. Então, irmãos, nós não podemos dizer que não temos tempo para orar. Nós não podemos dizer que nós não temos tempo de ter um tempo com Cristo. Porque nessas nossas paradas, nós podemos buscar a Deus e agradecer. Sabe, irmãos, eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata. Porque eu não esperava que com 63 anos eu fosse estar aposentada e ainda trabalhando numa coisa que eu gosto de fazer, que eu sou merendeira. Eu gosto muito de lidar com as crianças. É engraçado eles chegarem para mim e dizer: bah, tia, tu tem que ir lá ensinar minha mãe. Porque eu faço aquilo com amor. E agora, devido ao governador ver algumas coisas, né? Nosso salário também, graças a Deus, melhorou. Então, às vezes eu olho para o céu e eu digo: muito obrigado, Deus. Eu do nada eu agradeço, porque ao me ajoelhar eu não tenho mais muito o que pedir, a não ser que Ele tenha misericórdia de mim e me dê salvação. Mas de bens materiais, eu sou grata. Eu sou muito grata. Porque eu acho que eu tenho mais até do que realmente pedi a Ele. Os 10 leprosos foram abençoados, apesar de saberem que outros foram curados das lepras imediatamente, e eles não. Porque o que Deus diz ali? O que Jesus diz para eles? Vão. Jesus não disse vem. Igual eles receberam bênçãos. Apesar da decepção de receberem a cura à distância, eles foram abençoados, porque eles não precisaram chegar perto de Cristo. Apesar de terem recebido a ordem de Jesus para irem, sem serem curados no momento, eles creram, viraram as costas e foram curados. Foram pela fé em Jesus e todos os 10 foram curados. O mesmo Deus que fez aquele milagre naquele momento para aqueles 10 homens é o mesmo Deus que falamos hoje, é o mesmo Deus que pregamos hoje, é o mesmo Deus que buscamos hoje, é o mesmo Deus que está de braços abertos, só esperando que a gente seja humilde o suficiente para chegar até Ele. Deus sabe tudo o que precisamos? Sabe?
Deus sabe as bênçãos que Ele tem para nos dar. Mas se nós não formos humildes e revelarmos a Ele as nossas necessidades, em que momento nós teremos comunhão com Ele? Não teremos. Porque nós vamos dizer, Deus sabe o que eu preciso. Então eu não vou pedir, eu não vou buscar, eu não vou agradecer. Não, não é assim, irmãos, que funciona. Deus é tão amado, Ele é um Pai tão maravilhoso, que Ele quer que a gente se chegue a Ele. Outro dia eu disse para o meu irmão, eu tenho orado tanto por mim, que não é egoísmo, mas é que eu preciso tanto de mudança, eu preciso tanto que Deus tire de mim tudo aquilo que me afasta dEle. E o meu irmão disse, mas mana, e os outros? Eu disse, não, eu oro pelos outros também. Mas a salvação não é individual? Se eu não orar por mim, se eu não me humilhar perante Cristo, como é que Ele vai ouvir eu orando pelos outros? Se quem precisa em primeiro lugar sou eu. Mudança, transformação, agradecimento, gratidão. Irmãos, como é necessária a gratidão? Apenas um dos leprosos recebeu bênção espiritual maior que a cura. Sabe por quê? Reconheceu que sua cura tinha sido um milagre e que não deveria continuar a caminhada se nada tivesse acontecido. Reconheceu que sua bênção foi intervenção de Deus e que todos deveriam saber. Entendeu que o lugar de quem foi curado por Jesus é aos pés de Jesus, em atitude de gratidão e adoração. Agiu de acordo com as suas convicções, independente da maioria. Por muitas vezes, irmãos, como eu falei antes, como nós somos ingratos. Por muitas vezes parece que a gente olha que os outros têm é melhor do que aquilo que nós temos. Por muitas vezes nós parece que estamos caminhando em vão, mas se nos focarmos em Cristo, o caminho que estamos é o caminho da verdade. E nós não vamos nos arrepender, irmãos, porque nós acreditamos naquilo que pregamos. É como se nós fôssemos um vendedor. Como eu vou vender o melhor ar-condicionado para ti, Sônia, se eu não tiver convicção que aquela marca é a melhor que existe? Assim somos nós. Nós precisamos ter a convicção do caminho que estamos seguindo. Como aquele povo passado que preferia ficar nas mãos de Faraó do que receber com alegria as bênçãos que Deus lhes deu no deserto, assim somos nós, um povo que por muitas vezes anda tão insatisfeito. Irmãos, o milagre acontece todos os dias da nossa vida. Quando eu internei no hospital com Covid, eu internei sexta-feira, 13 horas, ou seja, 1h da tarde. A medicação foi começar no sábado, às 8 horas da noite. Eu fiquei 24 horas no leito, nem o médico não foi me ver. Porque ele pediu os exames, ele olhou, não voltou para falar. Ao meio-dia ligou para o meu filho, do sábado, e disse que o meu caso era gravíssimo. E a medicação onde é que estava? Sabe, irmãos, eu considero um milagre que Deus fez na minha vida. Porque quando o médico entrou no domingo, no quarto, no sábado à noite, entrou aquele monte de gente assim no quarto, daí a injeção daqui, a injeção dali. E eu pensei comigo, quando ele saiu dali, eu chorei muito. Eu clamei, eu digo, Deus, onde é que está o Deus que eu confio? O Deus que eu prego, o Deus que eu oro. Tu não é um Deus que te compraste com a tristeza, com a dor. Onde é que tu está nesse momento, Senhor? Tu diz que as piores batalhas, tu estaria lutando conosco. E no domingo, quando o médico entrou no meu quarto, ainda com ar meio, não acreditando na minha cura, ele olhou para a minha Bíblia e a minha lição que estava do lado da cama e disse, ainda bem que tu acredita em Deus. Eu olhei para ele e disse, eu acredito em Deus e acredito nas mãos de quem Ele me colocou. Ele olhou para mim e disse, livre-arbítrio. O meu caso era grave. Mas o meu Deus era maior do que aquilo que eu estava passando. E nos tornamos tão amigos que o médico não queria me dar alta. Já fazia 14 dias que eu estava ali
E ele dizia para mim assim, mas com quem é que eu vou conversar todos os dias de manhã? Porque eu não perdi um momento de falar do amor de Deus lá dentro do hospital. Os enfermeiros diziam, ai, que bom que a senhora veio para casa, que bom que todos fossem como a senhora é. Mas muitos diziam, eu não consigo, eu não posso. Mas eu tenho um Deus vivo, um Deus que eu acredito e um Deus que me dá bênção todos os dias. Você que foi limpo da enfermidade mortal, que é o pecado, é grato a Jesus todos os dias por isso? Você é grato por ter conhecido esse Deus maravilhoso? Como você manifesta essa gratidão a Deus? Você tem buscado desde manhã bem cedinho? Quando você acorda à noite, você ora? Eu oro. Eu nem sempre me ajoelho, mas eu oro. Eu acordo e já começo a orar a Deus. Mais uma vez eu me chego a Ti, Senhor, e assim a minha comunhão tem sido seguida com Deus. Eu já estou salva? Não, irmãos, eu tenho muito que trilhar, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que mudar, mas eu tento. Todos os dias eu luto, todos os dias é uma luta, e todos os dias eu me entrego nas mãos do Senhor. Pela manhã, bem cedinho, antes de sair do trabalho, eu digo, Senhor, se não for pedir junto comigo, então nem me deixa sair de casa. Porque por onde eu for, eu quero falar do Teu amor, eu quero falar da Tua palavra, eu quero falar desse Deus que me trouxe até aqui. Quem conhece a minha história, né, Sônia, sabe onde eu tive? Só por um milagre. E bondosamente Deus me trouxe até aqui. E hoje eu posso estar pregando para vocês. Quando voltamos aos pés de Jesus em gratidão, adoração, dedicação e serviço, recebemos muitas bênçãos. Bênçãos espirituais muito maiores que os milagres muitas vezes recebidos. Porque a nossa espiritual é que ser trabalhada todos os dias. Há bênçãos maiores ainda, esperando pelos que reconhecem as bênçãos do Senhor. Há bênçãos maiores para aqueles que agradecem as bênçãos recebidas do Senhor. Há bênçãos maiores para aqueles que adoram e vivem por gratidão aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, nós estamos tão próximos do fim que tudo o que nós estamos vendo acontecer não é para a gente temer, não. É para a gente dar glória a Deus porque é chegado a sua vinda. Não vai demorar muito, irmãos. Então, que em nome de Jesus a gente possa começar hoje. Eu preciso ser grato. Agradeça pelo café da manhã, agradeça pelo almoço, agradeça por conversar com as pessoas à tarde ou no caminho e poder falar de Jesus. Deus, muito obrigado que eu não vim para casa quieto. Na semana passada, meu neto tinha um jogo. Eu gosto muito dos jogos dele, porque por muitos anos eu fui diretora do clube. E ele jogava nos domingos pela manhã, eu não podia ir. E ele me cobrava. E a semana passada eu tive a opção ou de ir no culto ou de ir no jogo. Como eu sempre faço, me ajoelho no Oriente, o Senhor, eu vou no jogo. Porque ele diz para mim, Deus sabe onde é que tu está, Deus está te vendo. Então eu quero que ele veja que esse Deus não é aquele Deus que nos aprisiona. E eu fui no jogo. Pois ao subir no Uber, qual foi o primeiro assunto que veio com o motorista? Religião. E aí eu tive a oportunidade de testemunhar do amor de Cristo para aquela pessoa. Se eu tivesse ficado na igreja, eu não teria falado do amor de Deus. E ele foi muito grato. No final ele disse, como foi bom ter pego a senhora. E é uma das minhas últimas corridas. Eu já fiz um pacto com Deus. Quando eu alcançar o meu objetivo, eu vou para casa. E eu olhei para ele e disse, é isso mesmo. Porque não existe a necessidade de às vezes preencher o bolso e não vencer depois de chegar em casa. Então, irmãos, falta tão pouco. Que possamos na manhã grandiosa, ouvir da boca de Jesus o nome de cada um de nós, por termos sido agradecidos por tudo o que bondosamente Ele tem feito por nós aqui nessa terra. Como a gente fala, aqueles que creem, são as meninas
dos olhos de Deus. Não é placa, irmãos, que vai nos salvar. É o nosso coração. Mas qual é a religião, qual é a igreja que abre a Bíblia e que mostra a verdade? É a nossa. Então, com certeza, nós estamos no caminho certo. Que a gente não desista. Agora, faltando tão pouco para podermos receber o galardão diretamente das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pensando no pouco que ainda falta, nós vamos escutar o último louvor em pé.